ficou um pouquinho confuso. Mas vamos chegar aqui. Vou falar um pouco sobre as diferenças entre a produção independente e a produção comercial, né? A nossa produção, ela começou independente, é uma produção independente que começou com nossa força de trabalho. Eu e a Ziza somos fotógrafas, a Ziza é terapeuta, ela vai se apresentar melhor. Aliás, antes de começar, acho que eu devo me apresentar, né? Eu sou Michele, eu sou fotógrafa, sou produtora executiva da série. É uma das minhas primeiras produções, né? É meu primeiro projeto que a gente conseguiu apresentar e foi graças a esse investimento intelectual que a gente teve, né? De investir o que a gente sabia, que era entrevistar as pessoas e filmar. A Ziza vai falar um pouco sobre como foi a nossa linha de pesquisa mais tarde, né? Quando ela fizer a fala dela. Mas é isso, eu sou de Brasília. O nosso projeto passou pela Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, até chegar em Brasília, né? Foi esse percurso, essa estrada que a gente percorreu. E o nosso foco foi a saúde, né? Foi um cenário pós-pandemia. E a gente queria estudar maneiras de se conectar com a nossa saúde, de ter uma melhor saúde nos dias tão desafiadores que a gente estava vivendo. E é isso, eu trabalho com fotografia estilo e estou migrando pro audiovisual agora, né? Depois de um curso no IFB, né? Sei que tem muitos alunos aqui do IFB, que é um grande apoiador nosso, IFB Recanto das Emas, que tem um curso de audiovisual em Brasília. Eu sei que aqui chegaram pessoas de vários estados, então quero dar a bem-vinda também a todos. O curso vai ter certificação, vai ter certificado no final do curso. A gente vai passar um link para vocês darem a presença, assinarem a presença e tem uma atividade ali no final para a gente fazer junto, que eu quero ver como é que foi o desenvolvimento de vocês aí com as informações que a gente vai compartilhar aqui. Agora sim, dando início, agora eu consegui chegar aqui como se deve. Dando início a esse projeto também é importante falar, ele foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, então ele tem patrocínio da Lei Paulo Gustavo. Uma, e é isso. Falando um pouquinho aqui sobre as diferenças entre os documentários independentes e as produções comerciais, a primeira coisa que chama a atenção é o controle criativo, né? Porque quando a gente quer falar sobre as coisas que movem a gente, né? O que é importante aqui no nosso cotidiano, o que é importante na nossa vida, a gente é bem pautado por algo comercial, né? Quando a gente fala de audiovisual enquanto trabalho, enquanto uma indústria mesmo, né? Deixar um pouco o lado artístico e falando um pouco sobre indústria, né? Que o audiovisual é muito abrangente. O diretor tem essa maior liberdade artística e controle sobre a narrativa, né? Como ele está fazendo para ele, né? Ele tem esse controle maior, essa possibilidade de decisões maiores e aborda temas que não são que estão fora do mainstream, assim, estão fora dos assuntos mais comentados, né? Que estão fora do que as grandes empresas querem que a gente produza, muitas vezes, né? E as produções comerciais não, elas visam atender às demandas do mercado, né, que são as expectativas dos grandes estúdios. Elas têm pesquisas que sabem o que as pessoas querem ver, né? Eles têm o último pitching que eu assisti no Festival de Brasília de Cinema, as empresas estavam querendo true crime, que filmes e séries, produtos audiovisuais de crimes reais, né? Que isso está em alta e tal. Então, tem ali uma linha que essas produtoras vão seguindo, né? Não era uma produtora só, eram alguns canais que estavam procurando por essa demanda. Então, tem ali uma linha que eles meio que forçam essa produção para esse lado, né? E o documentário independente, não, ele vai trazer maior liberdade nisso. O financiamento dessas produções comerciais geralmente é pela própria produtora ou pelo próprio canal. A gente vê aí Netflix Originals, né? Esses streams e as TVs pagas, elas produzem o seu conteúdo assim, né? Através de ideias
muitas vezes no pitching mesmo, que é uma reunião rápida com com esses streamings. E a partir dessas reuniões, elas escolhem os projetos que querem financiar. Então, isso é um modo de financiamento e também a demanda da empresa de produzir um documentário falando sobre a empresa ou um assunto que interesse ela. Uma empresa, sei lá, de laticínios vai procurar documentários que falem como o leite ajuda a vida das pessoas, né? Por exemplo. E já no filme independente, esse financiamento vem de edital público, vem de financiamento coletivo, né? A gente vai falar aqui sobre um cara que eu admiro muito, que é o Cavi. Ele é diretor também independente e ele faz vários movimentos assim de conseguir grana para dar start nos filmes, né? E depois paga a equipe e ele também com os festivais. Eu vou falar disso mais para frente também. Tem muita diferença também quanto à finalidade e ao público-alvo. O objetivo do documentário é muito importante. Antes da gente começar a pensar em documentário, é muito bom a gente saber por que a gente está trabalhando, né? Então, tem documentários que têm o objetivo de informar, objetivo de entreter, objetivo de questionar. Então, saber para onde você está indo para direcionar para o público também. Os documentários independentes, eles têm geralmente um caráter educativo, investigativo e social, né? Eles buscam provocar reflexão, eles buscam promover mudanças culturais e sociais, e é destinado a público mais nichado, né? É destinado a pessoal de festival, a pessoal que entende de cinema, né? Porque cinema não é para grupos pequenos, né? Cinema é para todo mundo. É feito por todo mundo e para todo mundo hoje em dia, com o acesso aí às ferramentas que a gente vai falar disso também, né? Sobre filmar com celular, sobre isso tudo. E quanto à distribuição também, né? Que a distribuição do filme independente, ela foca mais nos festivais de cinema, mostras culturais e até exibições locais. Uma parceira nossa, que é a Tâmara, está com outro documentário, foi gravado na Chapada Diamantina, e lá eles fizeram exibição para a galera na rua, e a galera que participou do filme se vê na tela, eu acho que assim, é muito forte, né? Pra gente que entende o poder que o audiovisual tem sobre a vida das pessoas, assim, sobre a influência que o audiovisual tem na nossa vida mesmo, né? E já a produção comercial vai contar aí com campanha de marketing, né? Distribuição global, passa aí os atores dando entrevista em vários programas, né? É bem mais glamuroso nesse sentido. Para a gente chegar, né, o que é importante no documentário, o que é importante ter num documentário, eu vou chamar a Ziza para ela se apresentar também para a gente e para ela falar dessa parte, porque ela sabe falar melhor. Espera aí a Ziza chegar, acho que ela está com um probleminha na conexão. Ziza está lá na Bahia. Vou pedir para o meu assistente aqui mandar uma mensagem para a Ziza, para ver se ela já consegue entrar, para ver que parte que ela está escutando, que a gente está com um delay. E vamos responder as perguntas aqui também que estão chegando. Sim, os slides da apresentação vão ficar disponíveis. E temos uma apostila também.
Então, eu sou Ziza, eu sou fotógrafa, sou artesã, sou terapeuta, estou viajando há muitos anos e conheço a Michi dessas andanças. Então, o primeiro contato que eu tive com o cinema foi uma oficina, um intensivo de 2 meses que eu fiz na Chapada Diamantina, no Capão, com o José Gutierrez, um espanhol do Cine Guerrilha, assim, maravilhoso. E ele trouxe muito essa força de compreender que se a gente quer comunicar, a gente pode comunicar de diversas formas, né? Então, eu acho que esse foi muito o espírito desse projeto. Eu estava buscando muito os estudos dentro da terapia, né? Por conta de uma dor minha. Então, eu carrego há 8 anos uma hérnia de disco. E isso me fez buscar muito esses conhecimentos acerca de saúde, para além do que a medicina tradicional me trazia, né? Como possibilidades. Então, isso foi me impelindo a fazer minhas próprias formações terapêuticas para eu também conseguir levar esses saberes e ajudar outras pessoas. E aí essa vontade, né, de compartilhamento se uniu com essa vontade da Michi de se desenvolver no cinema, e a gente viu o documentário como uma forma da gente multiplicar esses saberes, de não só a gente aprender, né, mas conseguir compartilhar tudo isso que a gente estava conseguindo conectar e também buscando as nossas próprias curas através desses saberes, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante quando a gente vai, por exemplo, escolher um tema de um documentário, é olhar à nossa volta. Quais são as nossas curiosidades, quais são as nossas vontades, para que a gente possa encontrar temas que, primeiramente, movam a gente. Aí minha tela deu uma... Então, voltamos. Então, eu acho muito importante, né, nessa questão da temática, a gente primeiro perceber isso que eu falei, das nossas vontades e necessidades, para a gente encontrar temas que sejam relevantes, primeiramente para a gente, para depois a gente ir se conectando com pessoas que também têm interesse nesse mesmo tema, né? E a outra possibilidade de buscar temas é buscar esse lugar da observação do cotidiano. Então, a gente olhar para o cotidiano, quais são as temáticas, que não necessariamente elas, né, são as mais faladas, mas quais são as temáticas que passam a nossa vida, o dia a dia, sabe? Os detalhes de observação do nosso dia a dia das pessoas, para ir encontrando nesse dia a dia, nesse corriqueiro, uma temática, porque existem infinitas temáticas no nosso dia a dia, né? São muitas possibilidades de abordagem. E a terceira abordagem que eu acho que é muito interessante para a gente trabalhar é as histórias invisibilizadas. Então, a gente entender que, estando nesse papel de comunicador, tendo esse poder, né, de comunicar, de transmitir conhecimento, é muito interessante que a gente dê voz àquelas pessoas que não têm essa possibilidade, que não têm essa capacidade, né? São minorias, são pessoas que têm, às vezes, um distanciamento da tecnologia, enfim, muitas temáticas que estão aí invisíveis e precisando ser expostas, precisando serem vistas realmente pelas pessoas, né? E aí eu acho que, assim, para a gente conseguir fazer uma pesquisa acerca do tema, para a gente conseguir desenvolver um documentário, primeiramente é muito importante que a gente, de alguma forma, conecte com essa vivência do tema, né? Então, por exemplo, se é algo que eu já vivo, então, dentro dessa vivência, eu vou adquirindo já material, substância, para conseguir trazer um aprofundamento dessa pesquisa, né? Então, vivencialmente, não teoricamente, mas ali na prática, né? A gente já encontra muito material. E se eu não vivencio essa temática, como é que eu posso buscar vivenciar ela de alguma forma para ver antes de qualquer estudo, antes de qualquer, né, processo mental,
para lidar com essa temática? E se eu não tenho possibilidade de vivenciar isso, como é que eu me conecto com pessoas que vivenciam essa temática, né? Como é que eu vou trocar ideia, então, fazer entrevistas, né? Mesmo que seja uma prévia da possibilidade do desenvolvimento do material, como é que eu vou pesquisar ali, né, pessoalmente com as pessoas, nesse trato mais próximo, para conseguir um aprofundamento maior da temática, porque hoje em dia a gente está muito acostumada com esse lugar da pesquisa online, né, o chat GPT, enfim, e eu acho que isso acaba trazendo um lugar, às vezes, muito raso, muito homogêneo, e impede a gente de criar autenticidade. Eu acho que o documentário chama a gente muito para esse papel da autenticidade, para a gente colocar a nossa marca única ali, comunicar da nossa forma, né? Aquela temática para além de tudo que já está posto aí, que é acessível para as pessoas, sabe? Então a gente conseguir ir mais fundo. E aí, para a gente ir mais fundo, a gente precisa de alguns recursos muito analógicos mesmo, que é esse lugar, né, da observação do nosso dia a dia, da conversa com pessoas, de consultar o dia a dia, estar atento, estar observando, porque dentro do nosso cotidiano existe uma gama enorme de possibilidades de temas para a gente ir mais a fundo, né? Então, às vezes, a gente fica buscando num lugar muito do que todo mundo fala, do que todo mundo tem interesse, mas às vezes é uma coisa muito mais simples, muito mais corriqueira, que está ali, ó, no nosso dia a dia, e às vezes a gente fica buscando algo muito mirabolante, quando pode ser realmente muito simples. Então, eu acho muito interessante a gente buscar essas abordagens de temática para a gente conseguir ter identidade, para a gente conseguir ter autenticidade, porque o que todo mundo já faz tá aí, né, feito. Então, eu acho que o interessante é a gente colocar a nossa marca no mundo, para que a gente possa contribuir, de fato, com a nossa sabedoria, com a nossa, né, de forma única. Desse olhar para o cotidiano, né? Esses filmes que eu vou passar aqui a seguir, que é um pouquinho do cinema brasileiro de documentário, né? Eu peguei aqui uns filmes mais antigos e uns filmes mais novos. Eu vou passar só um trechinho para vocês, só o trailer mesmo, pequenos trechos. Eu sei que tem alguns aqui que vocês até conhecem, muitos de vocês conhecem. Primeiro é o Cabra Marcado para Morrer. Esse filme é muito interessante porque ele começou como um filme de ficção, só que ele foi interrompido, as gravações foram interrompidas e não lembro se 10, 20 anos depois, muito tempo depois, ele volta a encontrar o elenco do filme e vira um documentário sobre o que poderia ter sido o filme, né? Então é uma linguagem muito legal e que traz isso, ele é o marco do cinema novo no Brasil, né? Que é isso que a Zisa falou um pouco, dessa desmistificação pelo cinema, disso de uma câmera, o lema, né, do cinema novo é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então, né, a gente usou bastante disso, a gente tinha uma ideia na cabeça e usou muito de câmera na mão por falta de equipamento mesmo. Não que eu esteja defendendo essa linguagem, mas eu defendo nesse sentido, né, da gente fazer com o que tem mesmo, porque essa linguagem dessa autonomia, essa linguagem muito específica do nosso cotidiano, acho que importa muito. Bilu, bilu, lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. Minha senhora de quem chora, esse menino chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está bilu, 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 lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. Minha senhora de quem chora, esse menino chora de barriga cheia, com vontade de apanhar. E olha o coco, está bilu, 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 lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. Minha senhora de que chora, esse menino chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está bilu, 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 lele,
coco, tá bilu bilu ba. E olha o coco, tá bilu bilu bilu, lelê, e olha o coco, tá bilu bilu ba. Por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco, eu ensinando os meninos ensinamento. Ele sentado na calçada, da cintura para cima, quando chegou vários policiais. Vários policiais. Ele não deu tempo nada. Eles pegaram ele e levaram preso nu da cintura para cima. Ele acreditava na luta. O latifúndio, unido, ofereceram dinheiro a ele para que ele deixasse a luta. Eles davam outro, qualquer meio de vida para ele sobreviver. Eu recordo isso todos os dias, todas as noites. A dureza que ele enfrentou e nunca esmoreceu. Ele nunca chegou em casa para dizer: Elizabeth, eu estou arrependido, ou isso, nunca. Era firme. Aí disse: vou preparar uma concentração para o sábado. Eu disse: não é possível preparar a concentração. Ele disse: preparo a concentração. Eu disse: conte comigo. Pegou um jipe, saiu e disse pelo sítio. E nesse dia nós fizemos a maior concentração em protesto. Ele tinha certo como o latifúndio ia tirar a vida. Um dia eu chamei ele: João Pedro, vamos sair desse estado. O segundo que eu separei é um do Jorge Furtado, que é Ilha das Flores. Desculpa. Esse documentário a gente já viu na escola, provavelmente todos já viram na escola. Eu vou passar aqui um trechinho também para a gente se inspirar, né, nessa linguagem mais subjetiva, nessa linguagem mais poética também, que o documentário brasileiro é fera em fazer. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. Um destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos numa conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor e que, segundo o julgamento de um determinado ser humano, não tem condições de virar molho. Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de 1 milhão de seres humanos, produz cerca de 500 toneladas de lixo por dia. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores. Esse documentário Serras da Desordem, também vou passar o trailer para vocês. Um ponto de vista de dentro da tribo indígena, né? Foi um massacre que aconteceu, então ele traz esse ponto de vista de quem está dentro mesmo do acontecido.
Não fala português. Muito assustado e estranhando muito o que se vestiu roupa, o índio foi levado grande tchau para Brasília. Esse filme já é de 2006, né? Já é um filme mais moderno. E eu trouxe um último aqui para a gente abrir, né, esses trabalhos aqui, falando um pouquinho do cinema brasileiro, para a gente se situar quem somos nós, né? E esse documentário aqui eu achei ele bem interessante porque ele traz muito marcante isso de ser de dentro, né? De ser algo corriqueiro, de ser algo que está no nosso cotidiano e de algo muito próximo. Exclamou ele, sem amor. O tempo. Porque só o tempo é capaz de entender um grande amor. um grande amor. Ai, essa mensagem é tão linda. Seu amigo todo dia. Oi, meu nome é Luiz Felipe e recebi essa câmera para gravar um documentário sobre uma empregada doméstica, Lucimar. Bom, desde que eu me entendo por gente, ela tá aqui. A minha empregada é a Vanusa, a Vavá. Deve estar certo, por favor. Gracinha, pelo amor de Deus. Não deu pra ver, não? Claro que deu. Deu nada. Deu sim, eu vi. Ela ajuda muito minha mãe. Ela lava prato, ela varre a casa, ela forra a cama, ela lava a roupa. Porque minha mãe trabalha fora como empregada também. Minha filha, eu que sou empregada. Eu tenho que me aparecer, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei. Você tinha alguma ideia do que eram os judeus antes de trabalhar aqui? Eu imaginava um pessoal muito ruim, que eu já trabalhei na casa de um e fui muito judiada. A gente sempre costuma dizer que ela mora aqui, ajuda em casa, é da família. Dentro tem 3 quartos, um meu, um de meu irmão, um da minha mãe. Aí eu guardo ela no fundo da casa. É bom tomar cuidado, não se machucar. Mas eu me machuquei. O amor é um sentimento bom, se é bem sucedido. Quando você ama e é bom. Uma delícia, né, gente? Esse eu acho muito sensível. Deixa eu ver. Ralinha, vou aparecer aqui de volta para vocês. Vocês viram aí no começo desses filmes ou no final as premiações, quantas premiações se ganha, né? Não se ganha, né? Se pode ganhar num filme de documentário. Esse circuito de festivais é muito, muito latente, assim, né? Você ganhar um prêmio não é só o reconhecimento. Esses prêmios geralmente são em dinheiro. Isso também é usado como ferramenta de financiamento de filme independente. Esse Doméstica, ele me lembra também como foram várias pessoas gravando. Me lembra um filme que é um web documentário também. Um Dia na Vida de Todos. É algo assim, que ele está disponível no YouTube também. É de um diretor americano que pediu para as pessoas enviarem, abriu um chamado para pessoas do mundo inteiro enviarem para ele filmagens de como foi o seu dia, um dia específico, 25 de julho de tal ano. Ele já fez isso 2 vezes, né? Tem 2 documentários, tem um documentário e tem um 10 anos depois. E é um documentário de milhões, assim, apesar de ter essa cara independente, ele tem um orçamento bem alto, esse documentário, né?
não sei se eles pagaram essas imagens que receberam, mas o formato, esse novo formato, né, é um web doc, é um doc comercial feito para web, né? Então, para a gente começar a ficar de olho assim nesses formatos, né, para a gente se inspirar, né? Nossa, deu erro aqui, ó, nos slides. Já deixa separado, por favor, o PDF. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os principais gêneros de documentários, porque quando eu comecei a estudar o documentário, para mim documentário era aquela coisa do History Channel, né? Que a gente vê a galera ali, talking heads, né? Tem até um termo dentro do cinema que chama talking heads, cabeças falantes, que é aquela entrevista com câmera na frente e a pessoa fala. Então isso ainda é usado, né? Hoje em dia ainda é muito usado, mas existem vários formatos de documentário para serem explorados. O primeiro aqui que eu trago é o Cinema Verdade, que é isso que eu falei do cinema novo, de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ele é muito autêntico, e tem foco nisso, né, nos eventos do dia a dia. O documentário de ensaio, que a gente viu o exemplo ali da Ilha das Flores, que é um documentário mais poético, né? Ele é um documentário que vai trazer reflexões, ele vai trazer argumentos e análises. Ele traz uma linguagem mais subjetiva, né? Apesar desse Ilha das Flores ele ser direto assim nas indiretas, né? Ele cutuca a gente ali, mas de uma maneira sutil, né? De uma maneira não direta, né? Nem sutil, porque eu não acho sutil, mas é bem, bem direta. O documentário expositivo, que eu trouxe aqui a gente vai ter um estudo de caso aqui desse filme, Cidade de Deus 10 anos depois, porque foi, né, igual eu falei, a história do Cavi é de muita inspiração pra gente. Que o documentário expositivo é esses que traz informação, sabe? De maneira clara e objetiva. Ele é parecido com o observacional, só que ele traz assim mais informações. O observacional é como se fosse não quer te convencer de nada, né? Ele quer mostrar, assim, ele quer se colocar, o diretor fica em posição de observador do que está acontecendo. Aqui o estudo de caso da Cidade de Deus, o Cavi Borges, eu assisti uma oficina dele, igual essa oficina aqui que vocês estão assistindo, e eu nem sabia na época que se podia fazer filme assim, né? Ele comentou, não lembro se foi o Cidade de Deus ou outro filme dele, tem a filmografia dele quase completa no Vimeo, sabe? Tem muito filme dele lá para vocês pesquisarem aí quem se interessar. Mas sobre esse documentário especificamente, ele foi um documentário que foi feito sobre os atores do filme Cidade de Deus, porque esse filme tem uma problemática dele ter sido muito premiado, só que esse prêmio não ter chegado na equipe inteira, né? Os atores ali que ficaram muito conhecidos na época, às vezes não continuava levando uma vida difícil, né? Não foi atingido pelo filme, assim. Foi atingido, mas não era atingido pelos louros, e ele mostra isso nesse filme, Cidade de Deus 10 anos depois, como é que estavam esses atores. E ele fala desse processo de produção dele, que juntou um coletivo, como eu fiz com a Ziza, né? A gente filma, junta, vamos gravar, vamos editar. Então, ele junta um coletivo de pessoas que entram com o seu trabalho, e quando o filme é montado, ele vai para festivais, e o que ele consegue arrecadar com esse filme, de premiações, de eventuais premiações, eventuais coisas assim, é distribuído entre a equipe. Então, isso me acendeu, né? Porque eu trabalho com fotografia já, igual eu falei, trabalho com fotografia estilo há 10 anos. Desculpa. E trabalhava com maquiagem para cinema. E o meu desejo era ir para fotografia de cinema, né? E como é que eu ia fazer isso, né? Quem ia me chamar para brincar disso? Então a gente muitas vezes precisa criar as nossas próprias brincadeiras para poder brincar nesse mundo, né? Quando eu falo brincar, eu falo de colocar a nossa criação no mundo mesmo.
E por isso que o Cavi hoje ele é considerado um dos maiores produtores do cinema independente, né? Acho que o maior nome do Brasil hoje é Cavi Borges. Eu, pelo menos, gosto muito do trabalho dele. E como essa oficina foi tão inspiradora, né? Ao ponto de me cutucar, ao ponto de achar que eu também podia. Eu espero que vocês também, em algum lugar, se sintam tocados de colocar as ideias de vocês em prática também. Quando a gente começa a pensar em ideias, né, a gente tem que pensar para quem vai servir essas ideias, né? Quem tem interesse, qual é o público-alvo do meu documentário? Porque isso vai nortear até as falas, né? Isso vai nortear as cores que eu vou usar para comunicar, isso vai nortear tudo, até a minha pesquisa, tudo vai ser norteado por isso, né? Você pode ter um documentário com o mesmo tema, mas direcionado para públicos específicos, tipo documentário de comida direcionado para pessoas mais velhas ou direcionado para adolescentes. Então, é muito aberto, né? Então, quanto mais a gente conseguir definir esse público-alvo, mais o nosso filme vai ter identidade e vai ficar, assim como a gente gosta de chamar, amarrado, né? Com as pontinhas amarradas. Desculpa. A segmentação, né? Pensar se é por um público geral. Aqui eu trago o exemplo de documentários da Netflix que todo mundo gosta, né? Assim, todo mundo assiste. Our Planet, que é mostrando cenas do nosso planeta, de animais, né? Natureza, que é uma coisa que vai atingir, assim, quase todo mundo gosta, né? E um público especializado, que é nichos específicos, é a galera do skate, é a galera da culinária mesmo, são nichos específicos que só quem está dentro vai saber mostrar como realmente é. E isso é uma tendência no documentário, não só no Brasil, mas no mundo mesmo, de ser menos assim, colonialista, né? De ser menos apropriativo, assim, de ser menos vem um diretor de fora e vem gravar a minha realidade, né? O que é mais interessante, o que tem sido mais interessante nos festivais. Você pode pegar água para mim, por favor? O que tem sido mais interessante nos festivais é esse olhar de dentro, é esse olhar de quem está do lado, é esse olhar de perto, é esse olhar com intimidade. Quando a gente pensa na estrutura de roteiro do documentário, o que acontece no documentário? Se você for inscrever um projeto do zero, você vai precisar de um roteiro para que essa pessoa que está analisando o seu projeto saiba do que você está falando, né? Esse roteiro. Obrigada. Tomem água, gente. Vamos lá. O roteiro, num documentário, ele não é fixo, assim. Não quer dizer que a gente vai fazer esse roteiro e vai ser obrigado a seguir. Por quê? A gente acha que a pessoa vai falar alguma coisa, imagina, né, que a pessoa, ali o entrevistado, vai falar uma coisa e essa pessoa leva a entrevista para outro lugar. Acontecem coisas, o filme muda, sabe? Muitas coisas acontecem. Então, no documentário, a gente geralmente tem um roteiro para começar e tem um roteiro para editar, que é o roteiro final, que é o roteiro de decupagem, né? A gente vai pegar ali tudo que a gente filmou e vai decupar e vai montar um novo roteiro a partir dessas cenas. Falando assim de maneira prática, se você vai iniciar um documentário de maneira prática, se você não está escrevendo lei de incentivo, né? Você não vai precisar desse roteiro escrito. Né? A gente, quando foi começar a websérie Saracura, a gente não tinha um roteiro escrito, a gente tinha isso aqui, ó, a gente tinha as entrevistas, que a gente já sabia quem ia entrevistar, a gente tinha a estrutura narrativa e a gente tinha ali na nossa cabeça. Como era a equipe de 2 pessoas, isso fica claro. Quanto mais essa equipe vai crescendo, vai ficando mais difícil comunicar, né? Então, o roteiro ajuda que a equipe toda saiba o que está sendo apresentado, né? Qual é a finalidade disso.
A estrutura do roteiro documental, ele vai apresentar a introdução, que é o tema e qual que é a abordagem principal, né? Talvez ali o estilo de documentário também seja bom colocar aí. A estrutura narrativa dele, que são como atos, né? Tem gente que divide assim, até deixa bem marcado, né? Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. O primeiro introdutório, o segundo de desenvolvimento e o terceiro conclusivo. Isso, assim, é o formato base, né, gente? É claro que isso não é nada amarrado, existem, né? Existem todas as formas possíveis e inimagináveis, e muitas vezes a autenticidade é o que traz o tempero ali para o nosso trabalho. As entrevistas, você ter pelo menos uma lista, né, das pessoas entrevistadas e das principais perguntas que vão ser levantadas. Né? A nossa pergunta principal do documentário era o que é saúde. Né? Cada pessoa, a gente percebeu ali nas primeiras entrevistas, isso não surgiu na primeira entrevista que a gente fez, mas ali na terceira entrevista, a gente já começou a perceber que cada pessoa tinha um entendimento diferente de saúde, assim, não talvez um entendimento, mas, né, se relacionava com a saúde de uma forma diferente. Os visuais e sons, como eu falei, nós somos duas fotógrafas. Aqui foi uma parte que a gente teve bastante dificuldade, né, para o áudio do audiovisual, né, para pensar nisso também, mas a gente trouxe uma trilha sonora de pessoas de Brasília, que moram em Brasília, amigos nossos, né, eles cederam essas músicas, porque a princípio era um documentário sem verba nenhuma, era totalmente colaborativo, a gente só foi conseguir verba num segundo momento para finalização e publicação. Então, eles cederam as músicas para a gente, né? A gente tem contrato, né? Quando é uma coisa para publicação, a gente tem que ter isso tudo com contrato. A gente vai falar disso num tópico mais para frente também. E a conclusão, né? Que pode oferecer uma reflexão, uma mensagem final, né? Um apanhado ali, um final do roteiro. Esse roteiro, falando, né, estrutura de primeiro roteiro, que pode ser alterado também, né? O documentário é vivo, assim, quando você começa a gravar, começam a aparecer novas ideias, aparecer novas informações, e porque a pesquisa nunca acaba, né? Por mais que a gente faça uma pesquisa prévia, essa pesquisa vai se desenrolando no decorrer também. As técnicas de narrativa, para a gente deixar o documentário mais atraente, né? Se falar de escolha de pessoas, de personagens autênticos e interessantes, né? A gente fala assim do nosso dia a dia, mas sempre tem aquela pessoa que de alguma forma toca, né, os outros, toca os seus demais em algum lugar diferente ali, né? Que está fazendo algo que é diferente do que os outros estão fazendo. Um pouco de conflito e suspense, né, para manter o ritmo ali, não colocar todas as cartas na mesa, né, ter um desenrolar desse documentário é muito importante. O documentário como uma jornada, que é essa estrutura lá que a gente falou no roteiro também, né, dividir esse documentário em capítulos ou sessões. Hoje em dia, com as séries, é muito comum a gente ver um documentário dividido em séries, né? Dividido em capítulos. É um formato que está crescendo bastante também. As imagens simbólicas e visuais mais impactantes, né? Pensar o que vai ter, tudo que a gente coloca dentro de cena, tudo que aparece em cena vai significar, sabe? Vai significar algo para quem está assistindo. Então, ter esse cuidado. Quais são os objetos que estão em cena? O que eu tenho que tirar, o que não comunica com o meu público-alvo, né? Isso não tem certo e errado nesse caso, só tem o certo e errado se houve comunicação, tá chegando essa comunicação, né? É nisso que a gente precisa trabalhar. Esse equilíbrio entre o planejamento e a espontaneidade que, né, a gente faz esse roteiro prévio, na hora que vai gravar, muitas vezes muda, muitas vezes novas informações levam a gente para outros lugares, mas se você se levar totalmente pela espontaneidade, você corre risco também do seu documentário ficar
sem uma linha de raciocínio boa, né? Perder ali uma história que está sendo contada, né? Então, esse equilíbrio do que você planejou, das suas intenções com o documentário e do que pode acontecer de forma espontânea, isso tem que haver um equilíbrio, né? Não é um que é perfeito, nem o outro é perfeito. Isso, quanto mais equilibrado, vai ser melhor. A narração em off, que pode acontecer também, eu lembro bastante daqueles filmes do Pateta, né? Que é meio aquela narração bem off, assim, aqueles documentários americanos explicando tudo bem explicadinho, né? Me lembra muito isso, mas não quer dizer que seja uma coisa antiga também é contemporâneo, continua usando. Músicas e sons para definir o tom do filme. Isso faz uma diferença assim absurda, né? É o pilar do audiovisual, que é você dar dramaticidade através da combinação de cenas e áudio, que isso é imersivo, né, para o ser humano. Uma edição dinâmica, né? Às vezes não necessariamente linear, não temporal linear, às vezes uma edição mais dinâmica vai trazer um ritmo interessante para o documentário. E a conclusão, que pode ser uma conclusão reflexiva ou uma conclusão aberta, que é uma conclusão que te convida a pensar, né? Que convida o espectador a pensar. Né? Tudo isso cabe num documentário, tudo isso pode ser. Aqui eu trouxe um pedacinho, eu até coloquei o filme todo, mas eu vou passar só um pedacinho para vocês. Do filme Alice, porque ele é bem moderno, eu trouxe esse filme porque ele é bem moderno, é sobre uma drag queen de Brasília, que é a Alice Bombom, ela é muito conhecida por vender bombons na noite, montada, né, de drag. E esse documentário só para trazer um pouquinho dessa dinâmica, sabe? Dessa dinâmica de montagem que eu achei super lindo. Poucas pessoas me conhecem, muitas pessoas conhecem a Alice, e menos ainda conhecem os dois. Vou falar como eu sendo Alice Bombom agora. Ele me controla. Eu saio na hora que ele quer, eu me arrumo na hora que ele quer, eu sumo na hora que ele quer. Então eu sinto que tem alguém por trás de mim, ou por dentro de mim, que me controla, não deixa fazer nada que eu não queira, que eu queira ou até. Difícil. Seria meio confuso, vamos colocar assim, na questão me fugiu a palavra um pouco, na questão de conhecer amigos que deixaram os personagens sobressair e são personagens até hoje. As pessoas não existem mais. Então, eu acho isso. Eu não quero nunca controlar o Alexandre. E eu não me vejo isso. Eu também nem quero. Não quero sentir isso. Porque eu sei que tudo isso aqui vai sumir. Eu vou dormir limpo, sem nada, sem maquiagem, sem cabelo, sem peito. E se eu não tivesse controle, acho que eu vou dormir assim para sempre. Às vezes eu paro para pensar em casamento, na minha posição, casar e ter filhos. Só que eu me sinto tão completo em ter minhas sobrinhas que não penso em ter filhos. Casamento, sim, eu adoraria casar. De noiva. A drag queen casando. Toda linda, glamurosa, e com bofe escândalo no altar me esperando. Eu acho que é um sonho para qualquer drag queen. Eu adoraria. O preconceito dói, dá medo também o preconceito. Principalmente quando a gente sai, vai para os eventos, a gente não sabe quem vai encontrar, a gente não sabe quem é que está lá no evento.
não sabe como será a recepção dos convidados. Então, isso aí, além do frio na barriga, é uma forma de medo. Eu considero isso como um medo também. Tá. Voltando. Esse documentário é da Fernanda Carvalho. Ela trabalha muito com publicidade também, mas fez esse documentário que eu achei super poético, ele tá super lindo. Tem no Vimeo também, para quem se interessar. Mas eu vou disponibilizar a apostila também, dá para vocês assistirem por aqui também. A apostila não, os slides. A apostila tá fixada, tá, gente? Tá fixada nos comentários. Sobre os equipamentos de filmagem, né? O que precisa para gravar um documentário, para gravar um filme? A gente fala de câmeras acessíveis, né? Que é a câmera que você tiver, até a câmera do celular dá para gravar. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um filme premiado que foi gravado com uma Cybershot. Na época que a Cybershot tinha uma qualidade pior do que a de um celular, né? Vocês vão ver a qualidade. Só que a carga social, a carga do filme é tão forte que não interessa muito, nesse caso, né, do documentário independente, não interessa muito essa qualidade de imagem. Ela até conversa e para o que o filme se propõe, ela até integra ali o filme. O áudio é muito importante quando for gravar entrevista. Se não tiver um microfone externo, a gente gravou muito com o celular, naquele modo de gravação mesmo, né? De ter o gravador do celular, ou mesmo mandar um áudio pelo WhatsApp, porque ele já faz ali uma limpeza nos ruídos e funciona bastante. Pra gente funcionou, não ficou ideal, mas funciona, né? Igual eu tô falando, se for uma coisa que o conteúdo vai importar mais do que qualquer coisa, funciona. Gravadores externos também, aquele Zoom tem um gravador, tem microfone externo que acopla direto na câmera. Mas a gente puxando aqui para filme de baixo orçamento, para faça você mesmo, para vamos fazer com o que tem, vamos contar nossas histórias com o que a gente tem, celular mesmo. Tanto para câmera, dá para filmar com um e captar o áudio com o outro, né? Isso aí é o ideal, na verdade. E equipamentos a mais, que é o tripé e luz. Se você tiver uma luz, se você tiver um tripé, hoje todo mundo tem, né, gente? Você tem uma prima blogueira que vai ter um tripé aí com uma luzinha para gravar os vídeos dela, então isso aí hoje em dia é mais fácil, né? As técnicas de filmagem, isso aqui é gigante, né? Você encontra apostilas, encontra vídeos, encontra muita coisa sobre isso aqui. Mas eu coloquei aqui um guia básico, né, de movimento, só para quem nunca filmou, para quem não tem ideia de iluminação também, saber fazer uma luz aqui de iluminação, de 3 pontos, né? Essa luz é super bonita e super simples. Então, trazendo aqui a simplicidade, né? Os planos, existem muito, mas não muito, né? Mas existem algumas variações desses planos, mas no geral é isso. Eu vou aumentar aqui meu microfone um pouquinho, que eu vi que o pessoal estava falando que estava baixo. Esse melhora um pouco. Aqui o filme que foi premiado, esse filme, ele é do Ivaldo Cavalcante. Ele é um fotojornalista que abriu uma galeria de arte em Taguatinga, lá na Praça da CNF, a Galeria Olho de Águia. Ele tem projetos, assim, surreais lá, para quem gosta de fotografia. Ele traz fotógrafos de fora, fotógrafos de guerra, né, para darem palestras lá. Então é um cara, assim, um cara denso, né, um cara de muita densidade de conhecimento. E o que eu acho interessante é que ele tem os equipamentos mais poderosos do mundo, mais fantásticos do mundo, e ele gravou esse filme com uma Cybershot, aquelas câmerazinhas pequenas de bolso, porque
Quando a gente fala de cinema observacional, né, a câmera não ser percebida ali, isso é praticamente impossível. Vocês vão ver várias discussões filosóficas até sobre isso, né, de como a câmera interfere na cena. Só pela presença da câmera, aquela cena vai ter uma interferência. Então, para esse fotógrafo e documentarista, jornalista também, quanto mais discreta for a câmera, mais proximidade ele consegue do entrevistado, né? Então, esse é um ponto que eu sigo também quando eu gravo entrevista. Eu não gosto que tenha uma equipe gigante, eu não gosto que tenha muita gente olhando, eu gosto que a pessoa consiga ali ficar mais à vontade e que até se esqueça que está gravando, sabe? O meu objetivo é esse, dar aquele play ali, aquele rec discreto para a pessoa começar a falar e nem saber que está gravando, porque muitas vezes quando a gente fala valendo, gravando, né, só um ator muito bom não se abala, né, quando fala esse gravando, valendo, vai. Então, trago aqui esse filme, eu sou muito fã do Ivaldo também, trago para vocês. Ele foi vencedor do Festival Taguatinga de Cinema, se eu não me engano, na 11ª edição. Então, fica aqui um pouquinho para vocês verem. Eu também não vou passar o filme todo, só umas cenas para vocês terem ideia tanto da qualidade quanto da linguagem também. É feito sobre um rapaz que mora em uma lata grande de lixo, nessas latas de recolher lixo. Eu gosto de me pintar. O cheiro da tinta me faz lembrar do thinner e o da cola. Eu misturo tudo. Vejo os dias e noites, o tempo passando e nada muda. O meu nome é Fábio. Tenho 17 anos. Sou viciado em cola e thinner. Moro dentro desse latão verde. Me disseram que aqui é Taguatinga. Não sei onde fica. Tem umas oficinas aqui do lado que fecham de noite. Não sei onde está minha família. Só me lembro de uma avó, mas faz muito tempo que não a vejo. Acho que está por aí, em algum lugar no mundo. Lembro que ela fazia biscoito para mim. Era muito gostoso. As pessoas vêm e vão, mas eu tô sempre aqui, parado no mesmo lugar. É neste latão azul que eu consigo comida. Fico um pouco longe de onde eu durmo. Como o que sobra das pessoas que moram aqui perto, eu reviro tudo e pego o que tem de bom para comer. Quando acordo com o sol. Mas eu não me levanto com ele. A única coisa que acho fácil é papelão para me embrulhar. O frio nem sempre perdoa. Difícil mesmo é conseguir algum dinheiro. Muito pouco para comprar o que eu preciso. O seu Francisco da banca é bem legal comigo. Ele
Também não vou passar o filme todo, mas acho que já deu para ter uma ideia, né? Ele tá no YouTube também, esse filme chama Meu Nome é Fábio. E para quem se interessar em assistir, tá disponível. Preparação para a entrevista. Como fazer uma entrevista bacana? Primeiro, uma pequena pesquisa sobre o entrevistado, né? A gente não vai cometer essa gafe de entrevistar alguém que a gente não sabe o que a pessoa faz, não sabe nem por que está ali, né? Então, é primordial ter essa pesquisa prévia sobre a pessoa que está sendo entrevistada. A definição dos tópicos e objetivos. Eu gosto de fazer Desculpa, gente. A definição dos objetivos vai guiar as perguntas, né? Onde você quer chegar, você vai tentar chegar onde você se propôs a chegar no seu roteiro através das perguntas feitas para esse entrevistado, né? Perguntas que ele possa desenvolver também, né? Não focar em perguntas onde a pessoa responda sim ou não. Ter perguntas onde a pessoa possa desenvolver mais fala. Por exemplo, né, que ele dá uma pergunta aberta de como você se sentiu ao vivenciar isso, né? Alguma experiência que a pessoa teve. Ou perguntas que te levam a informações específicas, que é o que aconteceu depois desse evento, né? Sobre fatos, né? Ali, um olhando para fora sobre como a pessoa viu os fatos, viu o que aconteceu, e outra mais para dentro sobre como você se sentiu diante desses fatos. Sobre a edição e pós-produção, não está aqui para entrevista também, mas eu vou falar um pouquinho porque eu acho muito importante, porque de você preparar esse ambiente para a entrevista, né? Eu achei que eu tinha feito aqui, mas está só na apostila. Preparar um ambiente acolhedor para a entrevista, né? Deixar essa pessoa que vai ser entrevistada se desenvolver, ser ela mesma. Tem muitos documentários agora que não usam essa estrutura de pessoa parada falando de frente para a câmera, né? Coloca a pessoa em alguma ação. Tipo, vou filmar uma cozinheira, então vou pedir para ela ir ali fazendo a ação dela do dia, vai cozinhando, vai cortando, vai arrumando as coisas. E, às vezes, distraído disso, a pessoa também se esquece que está filmando, né? Quase se esquece que está filmando. E você tem ali uma atitude mais verdadeira da pessoa, né? Menos tímida, assim, uma atitude mais fluida da pessoa. A edição e pós-produção, que aqui vai ser aquele segundo roteiro que a gente estava falando. A partir do primeiro roteiro, a gente delimita ali aonde a gente quer chegar, e na edição e na pós a gente vai selecionar o material, né? A gente vai assistir tudo que foi gravado. Tem gente que gosta de transcrever para ter uma melhor visualização, não é necessário, né? Você vai encontrar ali o seu modo. Mas depois que você grava tudo, na apostila também tem falando, não está aqui nos slides, mas na apostila tem falando sobre a organização dos materiais, porque organizar os materiais por cena, para na hora da edição, na hora que for pós-produzir, você não ficar perdido, né? Você ter ali esse material organizado para você trabalhar. Aqui a montagem e o ritmo a gente já falou um pouco, né? O uso de cores, uso de transições, uso de música, tudo ali que vai gerar um envolvimento, né? Tudo que vai fazer essa magia da pessoa que está assistindo se sentir lá. E a finalização e renderização, que você tem que pensar para onde o seu filme vai, né? Para onde você está produzindo. Se você está produzindo para TV, essa finalização vai ser de um jeito. Se está produzindo para cinema, se está produzindo para web, né? Cada uma tem ali, e tem editais também que trazem essa especificação. Em Brasília tem um edital do FAC,
Tem um módulo no FAQ que chama Meu Primeiro FAQ, que é uma abertura para quem nunca escreveu o projeto dentro dessa rubrica para escrever, né? Para concorrer com pessoas que não escreveram, né? Que estão escrevendo pela primeira vez também. E esse edital ele deixava especificado qual o formato de exportação do vídeo, né? Que era um vídeo 4K, é no mínimo um vídeo de 4K. Então você vai ter editais que vão especificar isso. A Netflix, ela pede até uma câmera específica que você precisa rodar com essa câmera para sair na programação da Netflix, né? Então, com isso também, esses streamings conseguem a sua identidade visual também, né? Você vê um filme, você sabe que aquilo é da Globoplay. Você vê uma parada, você sabe que é da Netflix, né? Essa produção, assim, a gente muitas vezes consegue ver quem está fazendo. O tratamento e color grading, que aqui eu trouxe um exemplo de como ficou na série. O tratamento de cor, ele é diferente do color grading. O tratamento de cor, ele vai corrigir, né? A gente filmou com uma câmera Sony e uma Nikon. Então, ela deu ali, por mais que a gente setasse as câmeras iguais, né? Ela dava diferença de cor. A Nikon é mais fria do que a Sony. A Sony tem umas cores bem mais vibrantes e tal. Então, dava ali uma diferença. A série passou por esse tratamento de cor e pelo color grading, que o color grading é a coloração, tipo assim, a gente até filma mais lavado. Tem um modo na câmera, nos celulares mais novos, até no iPhone mais novo, tem esse modo que você filma com a imagem mais lavada, porque na pós-produção você consegue puxar todas as cores, você consegue desenvolver as cores melhor. Então, é isso. Cadê minha janela? Eu coloquei aqui, eu adoro cores, eu pinto também, então eu gosto muito de estudar a influência de cores, né, nas coisas, no mundo, no nosso consumo, no nosso prazer, né, no que a gente gosta de assistir. E aqui tem essa imagem aqui a gente encontra fácil na internet, mas está aqui na apostila também. O que que traz cada cor, né? Aqui a gente tem uns quadros de alguns filmes e o que que essas cores passam. Essas cores elas vão ser usadas tanto no cenário quanto no figurino, na maquiagem, sabe? Tudo, todos os elementos do filme, no filtro, no tratamento de cor, né? Então, tudo ali vai contribuir. O rosa, que é ligado à inocência, à feminilidade, à sutilidade, beleza, empatia. O laranja é muito ligado à amizade, ao exotismo, à sociabilidade. A gente tem aqui filmes conhecidos, o Tenebrowns, não sei se já assistiram. O amarelo, que traz inseguridade, uma cor que lembra mais a obsessão. O verde, que vai trazer natureza e maturidade. Ele traz até aqui a que o filme está ligado, né? O azul, que vai trazer isolamento, melancolia, são cenas mais tristes, são cenas que a pessoa está depressiva, está deprimida, está sozinha, são cenas de bruxas, né? O roxo, que vai trazer fantasia, vai trazer fantasia mesmo, né? Ilusão, misticismo, tudo ligado a isso. Ai, deu problema. Deu problema nas cores aqui, ó. Mas você tem ele em PDF? Manda. Peraí que eu vou tentar mostrar aqui de outro lugar. Eu coloquei aqui nos slides, mas deu erro no meu slide e não saiu. Mas acho que tem um link aqui. Não, tá deixando. Peraí.
What is colour? Is someone Eu abri o vídeo aqui sem querer, mas o que eu quero mostrar para vocês era outra coisa. Isso aqui eu vou consertar e vou colocar aqui para vocês, mas pena que saiu sem as imagens. O uso dessas cores nos filmes, né? Aqui o Grande Hotel Budapeste, que é aquela paleta bem rosada. Eu vou consertar isso aqui para mandar para vocês. Pena que saiu assim. Matrix também, que é uma paleta monocromática, né? Que ele fala dos tipos de combinação de cores. Aí essas paletas monocromáticas é meio que esses exemplos que a gente viu aqui em cima, né? Aqui tá tudo monocromático, assim, de uma cor só. Uma cor só predominante. O Matrix, eu não sei se vocês lembram, mas ele é todo verde, né? Tem aquele tom esverdeado. Cores complementares. Aqui tinha uma foto do filme Amélie, que ele tem ali a cor verde e vermelho, né? Que ele usa bastante. Aqui fala um pouquinho sobre o laranja e azul, que acho que é a combinação mais usada no cinema, né? Ela está frequentemente ligada a conflitos, essas cores que são complementares, né? Que elas estão cada uma de um lado da roda de cores, elas trazem conflito. Como elas são muito diferentes, elas trazem no nosso cérebro, elas trazem aqui no nosso inconsciente esse duelo, né? Esse conflito. E enquanto as cores análogas, que são as cores que estão uma do lado do outro, uma do lado da outra ali na roda das cores, por exemplo, amarelo e laranja, verde e amarelo, essas cores vão trazer uma harmonia maior, né, para as coisas. Cores triádicas também, que são 3 cores, trios de cores. Aqui tem cenas tão bonitas, queria tanto mostrar para vocês, mas vai estar na apresentação, não se preocupem. Uma pena que ficou assim. Falando um pouco sobre os aspectos legais e éticos dos filmes, né? Como eu falei, a gente se esbarrou nisso bastante, porque o nosso documentário começou independente, né? A gente começou só com o que a gente tinha, e depois de aprovado na lei de incentivo, a gente recebeu uma grana. Então, esses amigos músicos que emprestaram a música, né, que cederam a música quando a gente não tinha dinheiro, a gente achou que era justo pagar por ela, né? Girar o dinheiro, fazer com que os artistas se sintam também eticamente, que essa troca seja justa, né? Que seja uma troca ética. E quando a gente fala disso, muita gente começa a fazer filmes pensando em enriquecer, né? Pensando em ganhar muito dinheiro, né? Eu digo aqui, se você está nessa oficina, você está no lugar errado, porque o filme independente, ele dificilmente vai te dar um grande retorno financeiro, ele vai te dar muito mais retorno afetivo e emocional, né? De você fazer uma coisa que você acredita, de você fazer algo que vai impactar a sua comunidade, do que um retorno financeiro. É claro que acontece, né? Os grandes nomes, os grandes cineastas, as pessoas que se tornam grandes cineastas chegam aí, mas digamos que não é esse o objetivo, né? Não é para isso que a gente trabalha dentro do cinema independente. Aqui eu falo um pouquinho sobre os direitos autorais, né? Nesse caso da música, as músicas que a gente usou. Além dessas músicas que foram cedidas, que eram músicas que já existiam, a gente chamou também uma cantora para fazer a trilha sonora, para fazer a música tema da série. Então ela compôs uma música que foi especialmente para a série, que é a nossa música de abertura. Então tudo isso tem que ser pensado e tem que ter contrato, tem que ter tudo direitinho, né? Na internet a gente encontra modelo de contrato. Na internet a gente encontra ChatGPT hoje, encontra ferramentas de inteligência artificial que podem ali modelar um contrato para a gente colocar nos moldes do que a gente precisa, né? Porque o meu projeto, pelo menos, não tinha assessoria jurídica, né? Então, quando eu soube que precisava de contrato, eu fiquei, mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu sou fotógrafa, sou produtora, como é que eu vou fazer isso? Então,
trazendo aqui para vocês que tem jeito para tudo. Hoje na internet a gente consegue passar tudo o que a gente precisa, né? A liberação de imagem, quando a gente vai gravar a pessoa, ela tem que dar uma autorização por escrito, que você está usando a imagem dela, que ela te dá permissão para você usar a imagem dela. A gente pegou, eu confesso que nem todas estão por escrito, muitas a gente pegou essa autorização pela imagem também, porque isso também é válido, a pessoa fala para a câmera que está de acordo, né? Pode ser um modo mais fácil, porque a gente gravou muitas pessoas que não sabiam nem ler e escrever, então, né, não tinha ali contexto de botar um contrato para a pessoa também, né? Outro ponto ético que pontuou a nossa série também foi pagar pelas entrevistas, né? As pessoas que foram entrevistadas receberam uma remuneração simbólica, porque a gente não contava com isso, né? Mas receberam uma colaboração simbólica por terem participado e pelo seu direito de uso de imagem, né? Que é importante. E quanto à manipulação de informações, né? A gente fazer aquelas entrevistas tendenciosas que quer levar o entrevistado para um lado que o entrevistado não está confortável de ir, ou para uma base ideológica de quem está fazendo o filme, né? De quem esse filme foi encomendado, né? Assim, se tem alguém pagando pelo filme. Então, enquanto fazedores, né? Enquanto produtores, criadores aqui, eu acho que todo mundo convém muito falar disso para a gente não escorregar, né? Para não passar por cima do outro. O financiamento e leis de incentivo. O financiamento e leis de incentivo, né? Como trazer dinheiro, como captar dinheiro para fazer filmes, para fazer documentários, aqui no nosso caso. O primeiro que eu coloquei aqui, o financiamento coletivo, inspirado ali no Cavi, porque história de sucesso, se vocês tiverem oportunidade de ver entrevistas, sabe? Assim que a gente aprende mais, né? Eu acredito que é assim, nessa troca oral, assim que a gente acaba aprendendo mais. Isso aí já faz... O financiamento coletivo, ele já é uma propaganda do filme, né? Ele já coloca o filme no mundo, as pessoas sabem o que está acontecendo. Muitos têm premiações para quem colabora, tipo, ter nome nos créditos, ter o nome no cartaz, ganhar um cartaz do filme, né? Tem coisas assim que as pessoas podem participar. O patrocínio privado, eu moro na Praia da Pipa também, e isso aqui é bem presente lá. Lá tem os editais, não alcançam muito, assim, enquanto em Brasília a gente fala de editais que chegam na casa de 100 mil, né? Esse edital que a gente passou foi um edital de 100 mil, meu primeiro edital. E lá a gente fala de editais de 8 mil, de 10 mil, né? A gente sabe que isso para uma produção audiovisual, pelo que eu gastei, né? Fazendo só essa segunda parte, eu fico na dúvida se eu conseguiria fazer o projeto inteiro, né? Talvez não uma série, mas um curta, sim. Mas enfim. Lá a gente consegue muito patrocínio privado de restaurantes, né? Muitos restaurantes não podem dar... É uma região turística, então é uma região que o governo quase não chega, mas os empresários são bem ativos e querem ver a cidade melhorando, querem investir na cultura. Então, é realmente batendo de porta em porta e falando, ei, pode ajudar? Alguns ajudam com material, com o que podem, né? Mas isso também é uma forma de financiamento. E as leis de incentivo. É um mistériozão, assim, escrever projeto. É uma coisa que eu fiz várias oficinas para conseguir, né, colocar essas ideias estruturadas em um projeto. E ainda contratei uma pessoa para escrever realmente o projeto, né, para fazer uma consultoria. Então, eu abro isso aqui para vocês para trazer essa possibilidade também, porque muita gente fica travada em escrever o projeto quando é uma rubrica que você pode pagar com o projeto, né?
A gente contratou essa pessoa e essa pessoa recebe, a gente fez um acordo que ela receberia, caso o projeto aprovado, quem elaborou o projeto pode receber até 5% do total do projeto. Então, junta com um amigo que sabe escrever, né? Faz esse bem bolado aí que dá certo, né? Tem gente que tem muita dificuldade com a burocracia, que era o meu caso, né? Essa parte de escrever, da burocracia, da legalidade. Isso aí era bem turvo, assim, e isso me travava de fazer, né? Talvez se não tivesse começado de forma independente, estaria aí travada até hoje. Por isso que a gente está fazendo esse chamado. Lei de incentivo à cultura, aproveitando que a gente está aqui, eu acho que está fechando agora edital da Aldir Blanc, né? Fiquem de olho que vai sair no Brasil inteiro. Edital da Aldir Blanc deixou de ser lei emergencial e vai virar lei de incentivo mesmo. Tem um fundo bem grande aí que vai passar alguns anos aportando a cultura. Então vamos ficar de olho que tem não só para o audiovisual, mas para todas as áreas culturais. Distribuição e divulgação. A primeira que eu coloquei são os festivais de cinema, porque para filme independente, é o que vai te levar para viajar, é o que vai dar premiação em dinheiro mesmo para o filme, né? Então, é um caminho para quem está começando, sabe? É um caminho possível para quem está começando. Essas plataformas de streaming, talvez elas exijam mais do que o independente, né? Como são grandes empresas, igual a Netflix, ela exige uma câmera específica, mas essas empresas também participam de pitchings e elas recebem projetos em todas as fases de produção. Então, eu trabalhei num festival de cinema nessa área, né, de pitching. Então, as empresas falavam o que elas queriam, chegou lá a Netflix, a Prime Video, e falou, olha, eu quero isso, eu quero documentário, eu quero true crime, né, igual eu tinha falado aqui, falou a TV Cultura, eu quero documentário, então falou ali o que queria, quem se inscrevia, desculpa, gente, quem se inscrevia recebia um convite para uma reunião rápida com essas empresas, e vendia a sua ideia. Então, tinha ideias, assim, tem filmes prontos, tem filmes que são só ideias, tem filme que está na fase final de produção, e aí cada empresa dessa age de uma forma. Tem umas que gostam de pegar quando a pessoa tem só ideia, vamos pegar e vamos fazer porque a gente quer produzir do nosso jeito. E tem umas que não, vai lá, produz seu filme, faz acordo financeiro e você pode produzir seu filme, ou a gente vai cuidar da produção, você cuida da produção, a gente cuida da distribuição. Então, tem vários acordos, isso vai depender de empresa para empresa, mas a minha dica para quem está começando e para quem já está na estrada também fiquem de olho em festivais de cinema, né? Festivais de cinema não é só para ir para assistir filme, a gente também vai para tentar concorrer, né? A gente, enquanto produtores, e acontecem muitas oficinas também, acontecem encontros, né? São através dos encontros que as coisas são feitas, que os filmes são feitos, que as coisas acontecem. A TV é também um lugar possível, né, de assistir documentário, um possível investidor. Esses canais também compram a TV Cultura, a TV Brasil também investe. Saiu um edital agora da TV, acho que foi da TV Cultura, para documentário, que é um edital da própria TV, mais simplificado, né? Não é um edital assim tão grande. Então, vale a pena dar uma olhada também. A internet, que foi a nossa porta de saída para a websérie, porque para o nosso público-alvo era do nosso interesse que todo mundo tivesse acesso, que a maior parte das pessoas tivesse acesso, conseguisse assistir a série. Como a gente está começando também, é o nosso portfólio, né? Quanto mais gente alcançar, então não era interessante a gente fazer um projeto, pelo menos na nossa estratégia ali. Não era interessante fazer
Ai, perdi agora. Mas não era interessante fazer um projeto para ficar circulando em festivais, e até pelo formato, né? Por ser um formato de série, a gente não tem muita abertura para série ainda nos festivais, né? Isso vai mudando, como as séries estão cada vez mais presentes nas produções, isso tende a mudar, mas por enquanto não tem. E assim, além do YouTube, além dessa monetização, dessa possível monetização do YouTube, não só pensando em uma forma de distribuição, mas em uma forma de monetização também, de financiamento com views, né? Claro que é um caminho grande a ser seguido, mas é possível. A gente tem outras plataformas também, né? O BitTube, o Odysee. Esse Odysee, ele é da internet 3.0, né? Ele é descentralizado, ele paga melhor do que o YouTube, então se quem tiver interesse aí nessa parte, vale a pena dar uma olhada. Streamings independentes, isso aqui é um site que eu amo de paixão, que é o Libreflix. Só o nome, né, gente, já é... Só o nome eu já acho bem legal. Tá abrindo aqui. Enquanto tá carregando, eu vou abrir. Ó, ele tem várias produções. É um site de produção independente. Ó, tem aqui Observar e Absorver, de Eduardo Marinho. Tem alguns mais conhecidos. Mas tem muita coisa aqui para quem gosta, né, de cinema independente. Aí tem aqui, ó, as divisões, né? Filmes sociais, filmes de ativismo. Tem muita coisa aqui, muita coisa. Isso foi um achado, assim. Eu nunca mais paguei Netflix. E esse outro, que também vai nessa pegada, que é o Rebelde Mule. Só que ele é uma biblioteca gigante, sabe? Ele tem, além dos filmes, tem livro, tem artigo, tem muita coisa interessante. Sabe? Tem 7.900, quase 8.000 páginas de resultados, sabe? E aqui tem umas tags, né, que você pode procurar aqui, por exemplo, trabalho e indústria agroalimentícia. Tem muita coisa também em espanhol, viu, gente? Não tem tanto em português, mas em espanhol, em inglês, tem muita, muita, muita coisa. Então, tem aqui, né, a Filmoteca. Aqui faz parte da Filmoteca de ficção, mas tem aqui tem uma biblioteca. Tem filmoteca de não ficção, né? De documentários. Então, cabe tudo aí. Ah, eu esqueci de botar no slide. Eu coloquei na apostila só, mas não sei porque que não foi no slide. Que é um tipo de documentário que é muito interessante, que é o documentário híbrido. É um documentário que mistura ficção com realidade. Ele borra, né? Como é que se diz assim? Borra as barreiras, né? Do real, as barreiras do que é verdade, constrói verdades, né? Muito bacana. E essa plataforma, que é uma plataforma que ela é muito boa para guiar as produções, guiar assim, o nosso pensamento e para distribuição também, porque ele é um site de busca de festivais no mundo inteiro. Então eu posso vir aqui com uma chave, por exemplo, anarquismo. E aí eu peço para... Ai, não tem. Deixa eu ver. O que você falou?
Eu fiz uma busca aqui sobre Brasil, então ele traz aqui Experimentar o Brasil, que é um festival do Campus dos Goitacazes. Agenda Brasil, é um festival internacional de cinema de Milão. Então, aqui, ele traz tudo que tem temática, que tem alguma coisa a ver com o Brasil, entendeu? Não necessariamente que aconteça no Brasil. Alguns sim, ó. O Rock Horror Film Festival. Vocês sabiam que tinham isso? Pois ele acontece há 6 anos. Tem aqui, ó, tá aberto. As inscrições vão até dia 15 de fevereiro. Então, tem muita coisa aqui, muita coisa para você procurar o seu nicho, né? Olhar para o que é seu, para o que é da sua realidade e procurar aqui mesmo. Procurar para se guiar, né? Para saber quais são as formas de saída desse filme. E nós já vamos caminhando aqui para o encerramento da nossa live, depois de tantas emoções, né? Da live que ia, não ia, mas depois foi. E eu vou deixar aqui uma tarefa final, uma sugestão para vocês, né? Para, assim, enquanto tá com o conteúdo fresquinho aqui da oficina, para desenvolver um argumento para um documentário curto, com base em um tema que seja significativo para você ou para sua comunidade. E esse argumento tem que ter uma sinopse, o propósito do filme e o público-alvo, né? Bem reduzido para a gente começar a pensar nisso e para eu conhecer um pouco de vocês também, saber quem foi essa galera que esteve aqui presente. E eu vou deixar aqui o formulário também, vou colocar o formulário para os certificados, que é o formulário de presença. A partir dele, a partir dessa resposta, a resposta não é obrigatória, tá, gente? É um convite mesmo para vocês se disporem a pensar. A gente vai responder todo mundo que enviar, então é uma chance também de ter ali o seu argumento pré-corrigido, né? Não que eu tenha esse know-how de corrigir argumento de alguém, mas com o que eu sei, eu vou falar ali para vocês também, o que tá bom e o que precisa melhorar. Deixa eu achar onde eu vou postar. Pronto, achei. O exercício de conclusão, tem aqui as perguntinhas. O CPF é para gerar o certificado, tá? Aí tem aqui nome, CPF, e quem responder a gente vai enviar o certificado. Enviando aqui para vocês. E queria agradecer a todo mundo que esteve presentes. Quem tiver dúvida, pode mandar dúvida. A gente vai... Montadores amam Rai Sacramento. Sobre a organização dos materiais. Montadores amam tudo organizado, inclusive eu amo, é verdade. É bem mais fácil, né, gente, trabalhar com organização e com quem organiza as coisas direitinho. Até facilita a montagem, né? Cabeça de todo mundo pensa melhor. Então, tá aqui o link para o formulário. Quem tiver dúvida, pode postar aqui no chat que a gente vai responder nesses minutinhos finais. Para agradecer a todos. A parte da Ziza é muito linda e a gente vai ter que gravar, a gente vai gravar e vai deixar aqui disponível para vocês também, porque para mim é o coração, né? É o começo de tudo, é saber para onde ir, é olhar para o que o nosso coração vibra. Então, isso aí, né,
faltou por problemas técnicos, por causa de internet, é coisa que foge do nosso controle. Mas fica aí, né? Esse compromisso aí da gente trazer esse vídeo da Ziza falando um pouquinho sobre escolha do temas e identificação de temas no nosso cotidiano. Agradeço demais a presença de todos. Ziza tá dando um tchau aqui. Muito obrigada, amiga, pela presença. Pena que a gente não conseguiu te escutar tão bem, mas vai rolar sim. Essa live vai ficar gravada por 2 semanas. Dia 1º de novembro, a gente vai ter o lançamento da websérie Saracura. Vai ser no canal do YouTube, vai ser um lançamento ao vivo aqui, uma live também. A gente, no dia 1º de novembro, vai lançar o primeiro episódio e vai seguir lançando até 7 dias, né? São 7 episódios, a gente vai ficar uma semana lançando. Até o final do lançamento vai ficar disponível. Vai ficar disponível. Wesley Rodrigues, quanto aos slides, eu vou colar aqui também o link dos slides. Eu vou mandar o PDF, que aí vai estar com aquelas imagens que não apareceram. Gente, obrigada a vocês, Rai Sacramento, muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Eu espero, assim, de coração que vocês consigam colocar, né, organizar os pensamentos. Acho que o nosso objetivo principal aqui era esse, que as pessoas que assistiram consigam organizar os pensamentos para começar a produzir, para colocar as ideias no mundo, desmistificar o cinema, sabe? Fazer a gente, né, não ter medo, começar a fazer e depois o que a gente precisa a gente vai desenvolvendo, mas comecem, coloquem suas ideias no mundo, né? Não deixem de falar, porque é isso, né? Foi muito importante para mim também, gente. Essa é a minha primeira oficina. Eu não tenho domínio total do tema, né? Mas vim aqui ensinar tudo que a gente aprendeu com a nossa pesquisa. Então, espero que tenha aí ajudado vocês. Deixa eu achar o link do... Tá no Drive? O PDF de apresentação? PDF da apostila? É? Tá linkado. Primeiro link fixado aí em cima. Aí. Não, o da apresentação. Quer que eu coloque no Drive? Uhum. Aqui. Já vou mandar aqui, antes de encerrar a live, eu vou deixar aqui o link dos slides também, porque ajuda a estudar, né, gente? Quem tá aí. Agradeço demais, gente. Vocês foram incríveis. Eu quero mandar esse aqui porque tá sem os... Só um minutinho, já tô mandando para vocês. Eu não mandei para tu? Já consegui aqui. Já? Ah, mas eu tenho que botar no Drive. Tô subindo aqui o link para o Drive e vou deixar também, vocês vão ver que na apostila tem muita coisa, tem muito link e tem um link para uns livros também. A gente fez uma mini biblioteca aqui do que eu usei para montar a apostila, né? Eu deixei esses livros disponíveis para vocês também. Lembrar de deixar aberto para todo mundo a apostila, viu? Para todo mundo ter acesso. Tá bem. Você conseguiu subir aí? Sobe para mim, por favor, que eu não tô conseguindo. Beleza. Tô aqui em outro computador que não é meu, aí eu fico um pouco perdida.
Meu assistente aqui que está me ajudando hoje, vai Tá entrando, já tá subindo. tá subindo aqui pra gente mandar o link, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente encaminha para encerrar. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Esse exercício de conclusão é a nossa lista de presença. Slides and slides. Eu já tinha colocado aqui, eu não tô achando. Mandou o link aí. Depois o link e assistiu o link também. Você mandou na live? Na live. Então, tá aí na live, galera. O link, slides da oficina. Muito obrigada pelo tempo de todos. Se a gente parar aqui no sábado, a live vai ficar aí disponível, né? Igual eu falei, 2 semanas para quem quiser revisitar alguma coisa que foi falado. Quem tiver dúvida também, né? A gente teve muitas inscrições, por isso que a gente escolheu esse formato aqui no YouTube. É uma coisa nova para a gente, teve algumas falhas, pedimos desculpa também. Mas quem ficou com dúvida, quem quiser trocar, quem quiser conversar, pode mandar lá um inbox pra gente no YouTube, ou aqui no YouTube ou no Instagram, no @websérie Saracura. E aguardo vocês para o nosso lançamento, fazer essa grande festa aqui no YouTube, fazer uma festa online para todo mundo poder estar presente. Então, espero vocês, agradeço mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Valeu, galera. Valeu, Dan Pinheiro, Marlon Tinoco, Gabriele Costa, Virgílio Castanho, Davi Bispo, Wesley Rodrigues. Vocês foram maravilhosos. Obrigada aí por ficar até o final, ficar aí com a gente, mesmo com os probleminhas que rolaram. Tá bom? Obrigadão. Dá play aí.